Olá, tudo bem? Esquizofrenia. Você sabe o que é? A esquizofrenia é um transtorno mental grave que interfere intensamente no modo como a pessoa pensa, sente, se comporta socialmente. A esquizofrenia é uma doença mental crônica e incapacitante que geralmente se manifesta na adolescência ou início da idade adulta, entre 20 e 30 anos de idade. A esquizofrenia no adolescente fica mais difícil perceber o que é uma atitude comum para a idade e o que é sintoma da esquizofrenia. Geralmente tem problema para dormir, irritabilidade, oscilação de humor, queda de desempenho na escola, se isola, se afasta de colegas e de familiares. E a falta de motivação estão entre os principais sintomas. A esquizofrenia é um transtorno mental que ocorre devido ao distúrbio do funcionamento do cérebro, que fazem com que a pessoa tenha dificuldade de se relacionar com outras pessoas e consigo mesmo, e faz com que a pessoa perca a noção da realidade e não consiga mais diferenciar o real do imaginário, e é marcado por surtos em que o mundo real da pessoa acaba substituído por delírios e alucinações. A pessoa abandona as atividades do seu dia a dia e começa a se isolar. Fica com reações estranhas e desajustadas. Ele não demonstra os sentimentos esperados diante de fatos tristes ou felizes. A doença é caracterizada por distúrbio da personalidade, presença de psicose, afastamento social, assim como reações emotivas extremas sem nexo. Por exemplo, ele ri após uma notícia triste da morte de uma pessoa, por exemplo. Quem tem alucinações tem alguma alteração em alguns dos nossos 5 sentidos. E quais são os nossos 5 sentidos? Audição, visão, olfato, gustação e tato. Ele tem alucinações. Aí você pergunta, mas o que é alucinações? Alucinações é, por exemplo, ouvir sons ou vozes que nem escuta. Ver pessoas diferentes em ambientes que só ele enxerga. Sentir cheiros ou sensações táteis, como por exemplo, ele sente na pele alguma coisa andando, como se fossem alguns bichos andando na sua pele. Pode também ver vultos ou vozes falando com ele. Isso só ele vê. E os delírios são: a pessoa acredita em um fato que não existe. Por exemplo, acredita que a polícia está investigando a sua vida, ou que alguém instalou um chip no seu corpo, ou que tem uma câmera na sua casa instalada sondando ele, ou que os extraterrestres estão querendo levar ele e sua família. Os delírios mais comuns na esquizofrenia é pensamento de que estamos sendo perseguidos por alguém. Geralmente, esquizofrênicos se voltam contra a pessoa que mais ele ama, que mais ele gosta, que é da sua família. Como se essas pessoas da família estivessem participando de um grande trama de perseguição contra ele. Isso gera afastamento, angústia e sentimento de culpa para a família. É importante saber que isso é bastante comum e frequente na esquizofrenia. Eles ficam indiferentes a tudo que acontece ao seu redor. Não muda a expressão do rosto em diferentes situações. Não mantém contato visual e ficam olhando para longe sem conexão. E não estão nem aí com o que está acontecendo ao seu redor. Tem perda de capacidade de sentir prazer e vontade de fazer as coisas. Ficam sem ânimo, se isolam, como não se importassem com nada
deixam de se relacionar com pessoas, deixam de fazer higiene pessoal e de se alimentar corretamente. O comportamento pode também ser catatônico. São vários tipos de esquizofrenia. A pessoa pode ficar parada sem se movimentar por muito tempo, ou podem até fazer movimentos estereotipados. Aí você me pergunta, mas o que é movimentos estereotipados? São movimentos repetitivos. Esses movimentos estereotipados podem incluir o agitar as mãos, balançar, jogar com as mãos, ficar tocando objeto com os dedos, girar objetos, bater, morder, picar a pele e bater em partes do corpo repetidamente. Em alguns casos, pode ter sintomas de murmurar, perambular ou até ficar rindo sozinho sem motivo algum. Aí você me pergunta, o que causa a esquizofrenia? Conforme os especialistas dizem, a esquizofrenia pode ser hereditário. Portanto, uma pessoa que tem histórico da doença na família corre o risco de mais probabilidade de desenvolver a doença. Pode ocorrer também por fatores biológicos, sociológicos e psicológicos, até mesmo por uso de drogas. Também, estudos dizem que ocorre algum defeito na produção ou na ação de um neurotransmissor chamado dopamina. A esquizofrenia é um transtorno mental crônico e não tem cura. Hoje, porém, muitas pessoas que sofrem desse transtorno mental se recuperaram de forma incrível e levam uma vida como qualquer uma outra pessoa. Não há maneira de prevenir a esquizofrenia, mas quanto mais rápido o diagnóstico da doença, melhor e mais eficiente será o tratamento e o controle dos sintomas. Conforme os especialistas falam que, quando o paciente recebe o tratamento adequado, as crises tendem a se tornar mais curtas, permitindo que a pessoa leve uma vida totalmente normal. Para finalizar, quero falar que tudo é possível naquilo que crê. A oração feita com fé cura. No livro de Tiago 5, versículo 15, diz assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Amém? Até mais. Fiquem na paz de Jesus.